Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? É muito bom estar reunido com os amados nesta noite. Mais uma noite dos ceifeiros missionários. Nesta obra missionária que é uma de grande responsabilidade da igreja. Já foi falado aqui antes por quem nos antecedeu sobre esta grande responsabilidade que nós temos de ir e pregar o Evangelho, de orar, de semear e de correr atrás das almas. Amém? Com muita alegria estou aqui representado aqui. Nosso pastor presidente deixou um abraço quando eu falei a ele que viria aqui. Pastor Bispo já mandou um grande abraço para o irmão. Que esta obra prevaleça e cresça, expanda as tendas cada vez mais. Pastor João Moretti, quero com muita alegria agradecer a Deus por mais um ano que estamos aqui. Viemos com uma roupa diferente, aí todo mundo fica pensando, que preservada é essa, né? Mas aqui eu estou representando nossos irmãos da África, nossos irmãos da Nigéria, e nossos irmãos de Portas Abertas, que eu vou falar um pouquinho e conscientizar vocês sobre esta obra missionária. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versos a partir do 25. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os irmãos encontraram? Diga amém. E eis que um certo homem, doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele tempo, na mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por outro lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou em ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre ele o próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Esta parábola do bom samaritano, ela inicia-se praticamente o decorrer da sua história no capítulo 10, versículo 1, quando Jesus começa a instruir os seus discípulos sobre a missão de levar a palavra, da obra missionária, a missão dos 70. O Senhor comissiona ali, designa 70 de 2 em 2, para que pudesse estar indo à cidade, aos lugares mais longe, levando a palavra. Nos diz a palavra no versículo 2 que ele faz a seguinte advertência
sobre o que nós vivemos hoje, Bispo Joab. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Na nossa linguagem, poucos são os obreiros, poucos são os trabalhadores. Mas eles começam a entrar na cidadela, começam a pregar, começam a falar de Jesus, começam a levar as boas novas. E aí o Senhor vai dando instrução para ele: olha, a casa que te receber bem, você abre as portas, você chega lá, abençoa, glorifica, abençoa aquela casa, cura os enfermos, vai lá, faz a obra. Curai os enfermos, o que nela houver, e anuncia-lhe a palavra, porque está próximo o reino de Deus. E ele dá aquela instrução aos discípulos, aqueles 70, ele fala: olha, vai, prega a palavra, a porta que te abrir, entra, abençoa, ministra a cura e principalmente anuncia-lhe o reino de Deus. Irmãos, me chamou a atenção este texto quando eu estudava a parábola do bom samaritano dentro do ID, que é o tema que nos está proposto em Marcos 16, 15. Mas é interessante aqui que o Senhor comissiona esses missionários. Ele nos comissiona a pregar o evangelho. Ele nos comissiona a não ficarmos de braços cruzados. E quando nós pensamos se vamos fazer a obra de Deus, ou se vamos esperar para que o nosso irmão venha para nós fazermos juntos, o Senhor comissiona de 2 em 2 para que vão e preguem o evangelho. A porta que se abrir, ministra a cura, ministra a bênção, ministra a vitória, e vai sim ministrando até você ministra, e principalmente faça o apelo. Aquele que receber entrará no reino dos céus. Olha como é importante a nossa missão. Olha que é importante o que Deus nos deu. O Senhor nos comissionou, igreja, para que nós possamos cumprir a missão, aleluia, enquanto estivermos aqui. Bem ministrado pela bispa, a festa não é para nós. Interessante que isso é em todo lugar. Lá na nossa série, lá na série também o pastor Mané fala a mesma coisa. A gente se preocupa tanto em trazer, em vir bonito, cheiroso, não é isso? Preocupamos tanto como vamos apresentar e esquecemos do principal, que são os nossos vizinhos, os nossos amigos, aqueles que precisam de Jesus, aquele familiar que tanto você está orando por ele, pedindo: Senhor, salva, Senhor, cura. A hora era agora. Não adianta nós olharmos para a seara que é gigante se faltam obreiros. E quando fala aqui obreiros, irmãos, fala de todos nós. Porque ao aceitarmos a esse Jesus, a missão é minha, a missão é tua, a missão é da mais jovem criança desta casa até o mais ancião, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas, é ministrar cura e restauração às famílias. E quando nós estamos aqui, tem muitos cristãos que estão tentando pregar e não conseguem pregar. Kim Jong-un é ali do país mais terrível em perseguição mundial de portas abertas. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, cristãos estão sendo trancafiados, bispo, atrás de correntes, atrás de arames farpados. Essa pulseira aqui não é moda não, irmãos. Eu só visto quando eu vou ministrar missões, para conscientizar a igreja. Quem estava ministrando aqui foi um coreano, no Brasil e aqui em Brasília, de portas abertas. E ele, com muitas lágrimas no rosto, ele disse: olha, igreja, é tempo de nos preocuparmos em levar mais alguém para os céus. Isso aqui são as mulheres dos pastores, bispa, que estão trancafiadas com suas filhas, com seus filhos, atrás
de arames farpados, porque não podem pregar o evangelho. O esposo foi preso e foi morto, torturado. As mulheres falaram assim: quando vocês ministrarem, o coreano falando, as esposas oram para que as portas se abram para elas pregarem. Elas não têm medo nenhum de pregar o evangelho. Ela diz: olha, quando vocês olharem para essas pulseiras, lembre-se de orar por uma missionária que está presa no campo de concentração. Enquanto nós temos toda a nossa liberdade de pregar o evangelho num país livre como o nosso, por enquanto, nós estamos perdendo grandes oportunidades. Muitos vizinhos nossos nem sabem que nós somos crentes. E nós enchemos a boca para dizer que somos crentes, que somos cristãos aqui dentro. Mas a sociedade lá fora pouco está conhecendo o que somos, porque não temos coragem de falar de Jesus. Pode até doer agora, meus irmãos, mas é um despertamento para a igreja. Não é tempo de ficarmos pensando somente aqui dentro. É tempo de arregaçarmos as mangas e irmos ao campo missionário que está na esquerda, está na direita, está à frente, está atrás de você. E é tempo de semearmos as boas novas. Missionários estão sendo presos na Nigéria. Pastores estão queimando as suas casas ali. As igrejas estão colocando a fogo, prendendo eles lá, torturando, nega Jesus. Muitos dos países hoje de portas abertas, são mais de 80 que estão ali. É uma lista gigante de países que não podem entrar. A Bíblia é sagrada e nós muitas vezes com vergonha de carregar para a igreja. Muitos missionários entrando com pedaços de Bíblia, pedacinhos de Bíblia nesses países, e guardam, engolem, bota na boca, esconde de todo jeito para entrar com um pedacinho que seja, para anunciar. Aqueles que não conseguem, eles vão começando a decorar versículos para poder semear naquele país, porque não tem mais a porta aberta para a pregação do evangelho. Então nessa noite é noite de despertamento para nós, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Não podemos ser meros religiosos igual esse que estava sendo ministrado aqui. Em Evangelho de Lucas capítulo 10 verso 25 fala desse homem, esse doutor da lei que se achava o bambambam e quis botar Jesus à prova. Ele começa dialogando e tentando ver se ele conseguia entregar alguma coisa que venha bater de contra ao que ele semeava. O nosso Cristo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Antes mesmo desse homem questionar Ele, Ele já sabia, aleluia. E Ele diz: o que faremos para herdar a vida eterna? Aleluia. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Interpreta aí, o que está escrito na lei? Aí ele começou a recitar a lei, né? Muito bonito. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que amor é esse? Aleluia. É a pergunta que eu deixo para você aqui nessa noite. Que amor é esse? Que nós muitas das vezes não nos preocupamos. É 50 pares de calçado, mas não consegue separar 2 para entregar para alguém que precisa. Às vezes é 50 ternos lá dentro do guarda-roupa, mas não consegue tirar um saco de roupa para levar aqueles que mais carecem e necessitam. Juntando tesouro nessa terra, para quê, irmãos? Sendo que o céu que nos aguarda, irmãos, é um céu de glória. E o Senhor só quer uma coisa de nós: que nos dispusemos a buscar as vidas que estão perecendo lá fora, aleluia. Ele diz: isso aí é fácil. Porém, ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Interessante, né, irmãos? Quem é meu próximo? Aí o Senhor, sabendo do coração daquele homem, prosseguiu dizendo: olha, tinha um homem caminhando de Jerusalém para Jericó.
Aí os cabras bateram nele até ele deixar ele torto no chão, semi-morto, não foi morto, semi-morto. Aí passa por ele o doutor da lei, o homem que entendia, o homem que sabia do que estava fazendo. Aí ele desce ali, o sacerdote bonitão, né? E ele passa dali, ele olha, e o que ele faz? Descia e passou de largo. Ele viu e passou de largo. Mas o costume dos judeus, Levítico capítulo 21, 11, diz que eles não podem tocar no morto. É do judeu, não pode tocar. Mas quem disse que Jesus falou que ele mostrou que ele tem que tocar? Quem falou? Aí ele diz: olha, passou de largo. É o que nós estamos fazendo muitas das vezes, irmãos. Olhando o nosso próximo, olhando que está chegando o fim. E quem dizer que não está, irmãos, é só olhar para os acontecimentos aí no mundo afora. Guerra sobre guerra, está aí, a peste está tomando de conta, a mortandade, as dificuldades, o amor do próximo está esfriando, o amor de muitos. E aí, irmãos? E o que nós estamos fazendo? Aí ele diz: ó, o sacerdote passou pelo caminho, viu, passou de largo. É lógico. Segundo a lei deles, Levítico, lá no Levirato, não podia tocar no morto. Mas quem disse que estava morto? Não podia chegar perto, né, bispo? Ô filho, como é que você está aí? Não precisa nem tocar, só perguntar: como é que você está aí, meu filho? Se ele manifestasse alguma coisa, tudo bem, ajuda-o. Mas nem isso se preocupou. É a nossa geração de hoje. Não se preocupa em buscar aquele que está perdido lá fora. Não se preocupa de orar na madrugada por um parente que está desviado. Não se preocupa nem mesmo de orar por aqueles que já passaram por aqui, nem deram uma ligação para ver como é que ele está. Não, às vezes até passou por aqui e foi embora para outro lugar. Se preocupa com alguém, se preocupa com uma vida. Veja como é que ele está, como é que está passando, porque às vezes ele saiu daqui dizendo que é para outra igreja, chegou lá, desanimou e ficou parado dentro de casa. É nossa missão buscar essa vida. Aí diz a palavra que veio o bonitão, o levita. Todo mundo acha, irmãos, que o levita aqui é aquele que canta com o microfone na mão aqui. O levita, irmãos, servia a Deus, servia no templo. Quantos levitas nós temos aqui nessa noite que servem a Deus? Cadê os servos aqui? Aleluia! Irmãos, e diz a palavra que ele também, vendo, passou de largo. Aonde está o coração desse povo, irmãos? E é aquilo que eu falo, antes de nós nos preocuparmos com quem, com o irmão, a gente tem que se olhar no espelho, irmãos. O problema da nossa geração é igual uma lição que nós ministramos de homem ao máximo. Nós queremos achar culpados, mas não reconhecemos as nossas falhas. Precisamos começar, antes de apontar o dedo para alguém, antes de criticar o trabalho de alguém, antes de falar de alguém, a falar da liderança, falar do pastor, às vezes de falar de alguém, do irmão. A gente precisa olhar para dentro de nós, olhar para o espelho e ver como está a minha vida. O que eu tenho errado que eu posso melhorar? Meu Deus. O Senhor só quer que nós tenhamos uma atitude de mudança. Aqueles 70 que estavam lá, quando eles chegam ali, eles vão todos sorridentes. Lá no 10, 17, eles vêm todos com... Por quê? Era uma experiência vitoriosa. Aqueles homens retornavam com grande exultação, porque eles viam os demônios sendo expulsos, eles viam enfermos ser curados, eles ficaram cheios de exultação, porque estavam alegres servindo a Jesus. O Senhor está pronto para derramar de dons espirituais sobre a tua vida, para lhe usar na pregação, para lhe usar para curar enfermo, para usar, e nós estamos de braço cruzado. Esses dias, bispo, já abre. Meu filho foi brincar lá na casa da minha cunhada, com os primos.
torceu o joelho e bateu a cabeça. Pronto. Aí eu estava lá no Gama resolvendo um BO, desci pro Gama, ou desci para cá, peguei o menino, levei pro hospital do Gama, que lá é que tem médico de ortopedista com mais frequência. Meus irmãos, para surpresa de vocês, dificilmente você vê um crente ali orando. Muita gente ali precisando de uma palavra. Muita gente ali precisando de Jesus. E às vezes um pouquinho que eu encostava ali perto de alguém, eu começava a conversar, o que era o seu problema? Porque a chama tem que arder em nós, irmãos. Essas vidas muitas vezes estão ali, estão precisando de um socorro. Muitas vezes não é só material, porque quebrou a perna, bateu o pulso, não, torceu o joelho, não. É porque precisa de Jesus. A sua alma está triste, abatida, amargurada, porque não acha saída, solução. E a solução para essas vidas é Jesus. E eu e você somos portas-vozes dele. Rabandarai. Aí eu perguntava para o que você tem, o que você está passando, por que o senhor está aqui? Aqueles senhorzinhos, senhorinhas, bem velhinhos ali na cadeira de roda, sendo arrastado ou na maca. E aí contava a história, eu dava abertura. E eu falava, posso orar pela senhora? Quem sabe, né? Amanhã a senhora já vai para casa. E aí faz o papel, irmãos. Os hospitais hoje ficou escasso de crentes. Nem naquele domingo à tarde de visita, que a gente podia fazer a visita, ninguém quer ir mais. Fique preocupado não, você pode ir lá, não precisa ter carteirinha não, viu? Estão cobrando carteirinha não, vai lá e semeia a palavra. Talvez está ali uma vida precisando de um milagre e você é o porta-voz. Mas Jesus estava ali, ensinando aquela igreja, aquele povo, sabe? Porque precisava. E aí o levita passava de largo, estava ali para servir no templo, mas viu e saiu voado. Meu Deus. Gente, nós precisamos despertar para o Evangelho. O tempo está próximo. Jesus está voltando. E eu e você precisamos levar alguém para o céu. Se nós batermos o olho aqui rapidinho, vai ter mais de 20. Se cada mais de 20 trouxesse um apenas, teria 40 aqui. Aleluia, ouvindo a palavra. 40 pessoas ouvindo a palavra, aleluia. Então, irmãos, é tempo ainda. É o segundo dia do 7. Então se desperte para buscar mais vidas, para que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado, e você ganhe a sua pedrinha na coroa. Oh, aleluia. Aí pro terceiro vem o samaritano. Papá, não tem nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com os judeus, irmão. Era um povo rival. Era um povo que disputava, era na porrada. Era um povo que não se preocupava um com o outro. Mas Jesus fez questão de orientar aquele povo e dizer, olha sacerdote, olha aqui doutor da lei. Aquele samaritano que ninguém dava nada. Ele passou, ele viu, ele parou, tocou no rapazinho para ver o que aconteceu com aquele homem. Tocou naquele homem, viu que estava muito ferido, pegou o óleo, pegou azeite, passou sobre a ferida dele, se preocupou, pegou ele, botou no jumentinho e caminhou com ele até a estalaria, levou para o hotelzinho ali e falou, olha, cuida desse moço para mim, eu tenho que terminar o que eu comecei. Trata dele com tudo que você puder, do bom e do melhor. Aí, se passar alguma coisa acima do que eu vou te dar aqui, na volta eu vou lhe restituir, aleluia. Isso é a preocupação de quem é semeador, quem pode semear, quem pode fazer por alguém. Eu e você podemos fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, isso é amor ao próximo. Isso é se preocupar com alguém. Isso é ter amor, aleluia.
Como diz o hino, se isso não for amor, aleluia. Isso é amor, irmãos. O amor de Deus, que Deus nos concedeu, nos salvando naquela cruz. Arabandarai. Eu só tenho que pedir a Deus, me dê força, Senhor, para que eu possa continuar a pregar. Não tem glória maior neste mundo do que ver vidas sendo restauradas, regeneradas pelo poder da palavra, e vemos pessoas sendo libertas. Arabandarai. Se preocupe com alguém. Aramanagasúpia. Se preocupe com alguém. Seja um bom samaritano. Ramanagasúpia. A gente tem tanta facilidade de apontar o dedo igual um doutor da lei, mas não é um bom samaritano. Rabandarai. Adecandarai. Faça uma autoanálise. Toda vez, irmãos, toda vez que eu vou ministrar para missões, vou ministrar em missões, é um dia que eu não durmo direito, à madrugada eu vou orar, e Deus, aí eu durmo, aí acordo assustado com algumas visões que Deus me dá, porque tem muitas vidas precisando de um socorro. Ramanagassúbia. E não é outro não, é eu e você. Não tem outro não, é eu e você. Fala pro teu irmão, é eu e você. É eu e você. Chega de encher cadeira aqui dentro. Vamos buscar as vidas lá fora. Vamos buscar aqueles que estão nas esquinas, Ramanagassúpia, porque eles estão precisando de um socorro, e o socorro é Jesus. Deremandarai. E se gastar alguma coisa a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Isso é se preocupar. Isso é ter amor à obra de Deus. E olha que interessante, irmãos, versículo 21. Olha só o que o Senhor fala aqui na parte C desse versículo. Graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste aos sábios, aleluia, as coisas aos sábios instruídos, e revelou para quem? Para os pequeninos. É para mim e para você. Deus não revelou para os sábios que ficam perambulando de um lado para o outro tentando explicar Deus, mas é na palavra do Senhor. Ele te entregou, aleluia, Ele te entregou o mistério para que você conhecesse quem era Ele e por que falar dele. Ele te revelou o mistério. Não é para você não, é para outros. Quer ver o verso 23? Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Olha que privilégio. Bem-aventurados os olhos que veem o que você vê. Interessante, né? Muitas pessoas queriam ver e não pode, não consegue. Muitas pessoas nem levantaram da cama hoje. E nós temos essa proeza. Deus nos dá a visão, mesmo que seja 4 olhos igual eu aqui, para ver melhor, né? Que se eu tirar eu vejo tudo embaçado. Bem-aventurado aqueles que veem com os olhos as coisas que vós vedes. Bem-aventurado, aleluia. Isso é um privilégio de Deus. Eu afirmo a cada um de vocês, muitos, olha só o que ele diz no verso 24: muitos profetas, reis, quiseram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvis e não conseguiram ouvir. Ficou para mim e para você, igreja. Arabandagai. Eles queriam ter esse privilégio. Eles queriam poder ter esse manual aqui com eles todos os dias, mas não tem. Passou a era deles. Morreram, fizeram a parte deles. Hoje sobrou para mim e para você. E o que nós estamos fazendo, infelizmente? É um privilégio de Deus, eu e você, poder ver tudo isso aqui.
poder semear a palavra, levar o evangelho. E o que nós estamos fazendo, infelizmente? E eu falo para vocês com propriedade, porque muitas vezes a gente vê isso dentro de casa, e aí é a hora que a gente tem que dar aquela sacudida. Porque se a gente deixar, maratona o Netflix, 50 episódios lá, mas não tem coragem de levar um folheto e dizer para o vizinho: Jesus te ama. Quer ver uma coisa? O vizinho, semana retrasada, fechou a rua, assim e assim. Eles se uniram lá e fizeram uma festa junina. Não, vou não, porque eu sou crente. Fui lá. Aí eu fui lá. Aí sentei perto de um senhor com a esposa, ele estava meio que isolado, né? Os mais jovens ficam, né? Aí eu sentei com o senhor e com a senhora lá e comecei, eles falando para mim, porque é muito legal isso aqui, é unidade, né? A gente mora lá no Pacaembu e estamos aqui, é muito bom essa unidade. Eu morava aqui também pertinho. Eu falei: é mesmo? Então, e com isso eu morava onde? Eu morava aqui. Papai foi explicando, e aí fomos aprosando ali, fomos conversando, aprofundando a conversa. Aí eu falei assim: esse Jesus que a gente serve é muito bom, né? Jesus é muito bom, né? Ele falou assim: Jesus é bom. Eu falei: Jesus é bom demais, você sabia? Falei para ele: só sabia que Jesus me salvou? Eu não valia nada. Irmãos, no meio de uma festa junina, irmãos, é a oportunidade que nós temos. Eu não era nem para estar ali, porque tinha um trabalho de casais na igreja, e acabou que atrasou tudo lá, e deu um rebuliço, e acabou que eu nem fui. Aí eu fiquei em casa com a esposa, e ela falou assim: vai lá, o vizinho convidou. Eu falei: vou. Aí eu fui lá, sentei e conversei. Aí comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou: Aí ela falou assim: minha véia, esse jovem é uma benção, né? Esse jovem é uma benção, né? Ele disse que não valia nada e Jesus salvou ele. Eu falei: pois é, Jesus é maravilhoso. Só tem que conhecer esse Jesus de perto. Porque esse Jesus aí é que leva para o céu. Não é esses rituais que a gente vê por aí, não. É Jesus que leva para o céu. Aí, é mesmo, meu filho? É. Sabe, não é nem difícil, não. Falei com ele: eu não sei, é Raimundo. Seu Raimundo, não é difícil, não. Você levanta a mãozinha para o céu e fala assim: Jesus, perdoa meus pecados, escreve meu nome no teu livro. Puf. Quando você morrer, você vai estar junto com Jesus lá no céu. Ele disse: é mesmo, meu filho? Se ele fez ou não fez, eu não sei, mas eu semeei a palavra. E quantas vezes as pessoas chegam perto de você, a irmã falou: usa o teu celular, usa o teu WhatsApp para coisas boas. Que a gente hoje está tão preocupado em atirar contra alguém, sei lá, que nos feriu, que achei que feriu, né? Que é tanta gente doente psicologicamente. A gente vai dar conta daquilo que a gente fala e faz, não é do que o outro faz. Não se preocupe se o outro está tirando em cima de você. Se preocupa em você orar por ele. Jesus perdoa. Oh, glória a Deus. Fui hoje perguntar para o meu vizinho, que é mecânico, e ele é crente. Aí eu falei assim com ele: e se uma roda de traseira, cubo, estava fazendo um ronco, se a pessoa for daqui ali em Caldas Novas, o que acontece? Ele falou assim: pode travar a roda. Olha a explicação dele, eu quero chegar no final. Pode travar a roda e o carro capotar. Eu falei: é mesmo? Ele é. Aí eu falei: como é que está a sua casa? Aí eu entrei, do nada, como é que está a sua casa lá no Corumbá? O senhor já construiu? Ele: rapaz, eu estava aqui pensando justamente nisso. Eu levei um tombo, contratei um rapaz, mas como está difícil um pedreiro, eu contratei um pedreiro, 2.000 e poucos reais. O camarada sumiu, ainda levou alguns materiais meus. Você acredita nisso? Aí eu brinquei, né? Eu falei: dá vontade de amarrar no tronco, né? Né, irmão Gilmar? Dá vontade de amarrar no tronco e dar uma pisa, né? Aí eu falei assim: mas não pode. Não pode. Ele falou assim: sabe uma coisa? Dá vontade de dar, mas eu não posso nem pensar em fazer isso. Eu não quero perder meu cantinho no céu. Então, irmão, se está atirando em você, deixa atirar. Quem vai responder diante do Senhor é a própria pessoa. Ora por ele, abençoa ele e fala: Jesus, transforma o coração dele e vai dar tudo certo. E continua a semear a palavra.
Não fique preocupado se está falando, se está fazendo demais, se não está. Faça. Problema nosso é que a gente dá ouvido demais. Então é tempo de olharmos para frente, é tempo de semearmos a palavra, é tempo de buscarmos o perdido, é tempo de anunciar a palavra de Deus. Portas abertas, depois você entra no site e veja lá, portas abertas, igreja portas abertas. Não é igreja, não. Tem uma igreja, um templo, não. São os irmãos que intercedem mundialmente por portas abertas. São vários testemunhos de missionários e missionárias que nem colocam o nome lá direito, porque se colocar eles acham e mandam matar. Então as esposas estão sendo presas em cativeiros, as filhas, os filhos e os maridos, pastores, missionários estão sendo mortos na frente deles para ver se nega Jesus. E eles, muitas das vezes, ele fala assim, ó, nega Jesus aí, nega seu Jesus aqui, senão você vai morrer. E o cabra vai lá e fala assim, eu não nego Jesus, leva um tiro no meio da testa. Mas as esposas aí, ele fala assim, ó, e as esposas falam assim, você vai negar agora seu marido? Você vai negar agora sua esposa? Seu esposo? Aí ele fala assim, vai negar Jesus, esse teu esposo servir aí? Ela fala assim, pode me matar também, porque eu não vou negar a Jesus. Não podemos negar a Jesus. Se eu e você entendermos a missão, a gente vai semear a palavra, a gente vai buscar as vidas, vai buscar os perdidos, porque é nossa missão enquanto estamos aqui. Não tem outro prazer melhor do que estar na presença do Senhor. Para terminar, um testemunho de um casal missionário que estava no Cazaquistão. Eles estavam ali semeando a palavra, muito fechado, país muito fechado. E eles entraram naquele país e foram semear a palavra. Tinham 2 filhas, um filho e uma filha, um casal. E eles foram lá semear a palavra, começaram a fazer uma grande obra. E aí Deus deu oportunidade para eles começarem um trabalho na casa mesmo. Juntaram os irmãos e começaram o trabalho. Aí os líderes religiosos, Satã mesmo, usando eles, descobriram que ali tinha culto. Esperaram todo mundo embora no finalzinho do culto. E foram embora, o povo, e os pastores ficaram na casa, que é a casa deles. Aquele pastor, ele conta que eles pegaram a esposa, torturaram ela, arrancando os dedos, as pontas dos dedos, e começaram a falar, nega Jesus, nega Jesus, nega Jesus. E o esposo olhando aquela cena falou assim, não nega, não nega, com lágrimas nos olhos, não nega, meu amor, não nega. Eles vendo que ela não ia negar, estupraram e mataram. Aquele pastor vendo, eles foram para a filha dele. E ela dizia, papai, e agora? Ele diz, não nega, não negue, não negue a Jesus. E a filhinha também a mesma coisa. E ela olhando para ele, meio que já perdendo o fôlego de vida. Ele dizia, filhinha, nos encontraremos em breve. Aramandarai. Isso é amor, irmãos. Isso é amor à palavra de Deus. É confiar naquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito amor desse samaritano aqui, que ele viu a necessidade do próximo e foi atrás de trazê-lo de volta à vida. Busque aquele que está perdido. Busque. E se eu e você entramos aqui hoje, algum de vocês entraram aqui hoje não é crente, não é cristão, ainda há oportunidade. Ainda estamos alistando, sabe por quê? Jesus está vindo aí, aleluia.
Essa aqui vai ficar tudo pro anticristo. Pode ficar mesmo, o templo, essas faixas, tudo bonitinho assim, do jeito que está aqui. Deixa pro anticristo aí e pros seus capetas. Nós vamos estar no céu adorando a Jesus, dizendo: Senhor, venci, 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 venci. Eu venci, eu venci, eu venci. Eu venci, valeu a pena. Arabandarai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Comecei a fazer. O Bispo Job ministrou lá uma vez na conferência. E aí, por ocasião, precisou. E eu fui também apoiar o departamento de família. E aí fiquei com os 2 departamentos carregando nas costas. O pastor Moretti ficou doidinho. Porque tudo, a gente, né? Essa correria que eu vejo vocês o tempo todo. Carregando caixa, fazendo orquestra na rua. A gente não parou não. Entrou outro líder lá. Aí deu uma moleza lá no cabra, que ele não aguentou o chicote. Eu falei: vamos embora, meu irmão. Falei com o maestro: parou por quê? Né? Parou por quê o trabalho tão bonito desse? Ah, porque os irmãos não se entendiam. Eu falei: não, deixa eu. Vamos embora. Sabe por que eu parei? Entreguei os 2 departamentos? Por causa de picuinha de crente. Picuinha de crente. É porque o pastor Rogério, então não vou fazer não. Não me juntar com ele não. Nem a própria liderança que estava comigo queria trabalhar. Eu falei: peraí, irmão. A obra não é minha não. A obra é de Jesus. Nós somos apenas servos. Vire para os seus irmãos e fala assim: se você é servo, nós estamos aqui para servir uns aos outros e trazer as vidas lá das trevas para a luz. Aí eu falei: é mesmo? Então, pastor, é o seguinte, eu vou dar nas suas mãos. O que você acha do fulano? Eu falei: é esse mesmo, pastor, que tem que ir para lá. O que você acha do fulano? É aquele que me alfinetava. É esse mesmo, pastor, ele vai ter que fazer a obra de Deus, ele tem que fazer. E aí, quando foi esse dia, ele: é difícil, né, pastor? É difícil, né? Eu falei: obra missionária é difícil de fazer mesmo, mas tem que ter gente para fazer. Falei para ele: se precisar de mim, eu estou aqui. Eu não estou assumindo liderança nenhuma, mas para ajudar todo mundo. Então, vamos fazer a obra de Deus. A orquestra vai sair mês que vem de novo para a rua. Porque tive que ir lá e incendiar, porque o povo já estava agoniado. Porque queriam fazer, mas não tinha quem puxasse. Então eu falei: eu vou lá e puxo. Pronto, não tem nada não. Se não for o dia que eu vou dar aula à noite, eu vou embora, vamos embora. E assim que faz, irmão. Junte forças com os bispos de vocês, com a liderança de missões de vocês. Não se preocupe com mais nada aqui. Se preocupe em semear, porque semeando você envia, ajuda quem está lá na ponta. Vai para o campo missionário, vai semear, vai evangelizar. Mas um privilégio de orar também é seu. Orar por eles que estão à frente. Orar pelos missionários que estão aqui nesta igreja, semeando nos seus lares, na rua, nas esquinas, na faculdade, aonde quer que seja. Mas não deixe de orar. Jesus conta com você. Feche os teus olhos. Pai querido, aqui nesta noite estão os missionários e missionárias, Senhor. Não é simplesmente mais um congresso, é o congresso de 2025. Meu Deus, que o Senhor possa causar uma transformação gigante nos corações daqui por diante. Que eles possam ser inquietados na madrugada, Senhor, para orar, para falar contigo, para buscar a tua presença, para orar por alguém, para pedir a Deus um direcionamento de quem eles vão trazer amanhã, Senhor. E o teu nome vai ser exaltado, porque essa igreja vai estar lotada, porque cada um vai trazer um, e assim vão ser 2, e o teu Espírito vai estar no meio, e a glória vai descer, vai salvar vidas para a glória do teu nome. Pai, inquieta mesmo, Jesus. Faz perder o sono pensando em quem vai trazer amanhã, e ele possa orar por essa pessoa, e essa vida venha, Senhor, pelo chamado não deles, mas teu, Senhor. E que o Senhor faça uma grande obra amanhã nos ceifeiros missionários, restaurando vidas, curando, restaurando, salvando e operando milagres nesta casa. Papai querido,
Que os teus filhos sintam a chama missionária em seus corações de orar pelos missionários e missionárias. Teus filhos e tuas filhas que estão em outros países fechados, pregando o evangelho atrás das grades, atrás, Senhor, dos arames farpados, as missionárias, os missionários, Senhor, vai restaurando, salvando, libertando, Senhor, para a glória do teu nome, aquelas vidas que perseguem e que não querem ouvir o evangelho. Usa eles com autoridade, Senhor, e que eles possam vir com muitos molhos em suas sacolas, dizendo que granjeou grandes almas, muitas almas para o teu reino. Seja com tua igreja nessa noite, e que eles entendam o propósito e saiam daqui dizendo: só o Senhor é Deus. E amanhã eu vou trazer não só mais um, mas dois, porque o Senhor merece. Aleluia! Para a glória do nome de Jesus. E aqueles que fizerem, Senhor, derrama de ricas bênçãos, que eles vão se surpreender na outra semana do que o Senhor vai fazer nessa casa, em nome de Jesus. Amém? Vira para o seu irmão e diga assim: não é só mais um não, é dois, porque nós ficamos devendo hoje. Se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus, é hoje. Tiver alguém que queira reconciliar com Deus, é hoje. Não deixe para amanhã não. Jesus quer aqui, é hoje. Dê o passo para Ele, e Ele vai dar 1000 por você. Fique esperando pelo outro não, pela mãe não, pelo tio não. Venha, aceita Jesus, faça a diferença. Em nome de Jesus, Deus em Cristo abençoe, meu bispo. Sempre à disposição. Graças a Deus.